Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Getúlio Luz, diretor e professor do Seminário William Seymour, seminário pertencente à Convenção Unida, órgão administrativo da Igreja Unida Internacional. Estamos aqui para mais um podcast de número 4, onde falaremos sobre pneumatologia, ou a doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo. Com esta matéria, nós estamos finalizando os podcasts do módulo de número 1, a saber, Teologia, Trindade, Cristologia e Pneumatologia. Matéria essa que julgamos de extrema importância, não apenas ou exclusivamente para nós pentecostais, pois criaram a caricatura de que obras pneumatológicas estão ligadas quase exclusivamente ao pentecostalismo. É verdade que nós pentecostais enfatizamos a obra pneumatológica, a pessoa do Espírito Santo, mas não é exclusivo do pentecostalismo, até porque sem o Espírito Santo não há vida cristã. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa chamada Espírito Santo, a Bíblia deixa muito claro que, apesar do nome possa aparentar que trata-se de um espírito impessoal, ele é uma pessoa com autonomia própria. O Espírito Santo é uma pessoa e tanto o Antigo como o Novo Testamento deixa isso claro. Se nós atentarmos para o que a Bíblia diz, veremos que o Espírito Santo é uma pessoa tanto quanto o Pai é uma pessoa, tanto quanto o Filho é outra pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem personalidade própria. A Bíblia mostra que o Espírito Santo tem os 3 elementos que compõem a sua personalidade. Veja, o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 2,11, tem intelecto, é um ser inteligente, é um ser que pensa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o Espírito Santo tem emoção, é um ser que age e reage. E o Espírito Santo tem vontade, conforme 1 Coríntios 12, versículo 11. Ele é soberano, então ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade. 3 componentes que integram uma personalidade. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo ensinou, como é visto em Êxodo 31, 2-6, a Bezaleel e a Oliabe, na obra do tabernáculo. O Espírito Santo deu sabedoria a Josué, conforme Deuteronômio 34, versículo 9. O Espírito Santo contendia com o ser humano, conforme Gênesis 6:3, e isso pós-queda. E outros textos vai apresentar que o Espírito Santo capacitava os juízes durante o período teocrático. Observe que tudo isso aqui são características próprias de uma pessoa. Ainda no Novo Testamento, em João 14, 26, o Espírito Santo ensina, Apocalipse 2:7, versículo 11 e 17, o Espírito Santo fala, Romanos 8:14, o Espírito Santo guia, Gálatas 4:6, o Espírito Santo clama, João 16, do versículo 7 e 8, ele convence, João 15, 26, ele testifica, Atos 13, 2, ele escolhe, Atos 15, 28, ele advoga, Atos 13, 2-4, ele envia, Apocalipse 22, 17, ele convida, Romanos 8, 26, ele intercede, Atos 16, 6, 7, ele impede, e como vimos, Atos 4, 30, ele entristece.
Diante das abundantes referências bíblicas, fica evidente que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força ativa, como a seita traduz em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Enquanto que a tradução João Ferreira de Almeida traduz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a TNM, tradução Novo Mundo, traduz como uma força ativa de Deus, colocando como ser impessoal. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem personalidade própria, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, ele capacita, ele dá sabedoria, ele fala, ele guia, ele clama, ele convida, ele advoga, ele julga. O Espírito Santo é uma pessoa. Além de ser uma pessoa, a Bíblia deixa muito claro que esse Espírito é divino. Alguns atributos deixam muito claro essa divindade do Espírito Santo. Por exemplo, a expressão de Hebreus 9:14, de Espírito eterno, deixa muito claro que o Espírito Santo é um ser eterno. Ainda em Lucas 1,35, diz que o Espírito Santo desceria sobre Maria e ela conceberia sobre o poder do Espírito Santo o Messias. Isto mostra onipotência. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, deixa muito claro que o Espírito Santo é onisciente a tal ponto de penetrar todas as coisas ainda nas profundezas de Deus. Ainda nós podemos ver que o Espírito Santo é divino na obra da regeneração, pois Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E dois aspectos da divindade, ou corroboração da divindade do Espírito Santo, é na obra da ressurreição de Cristo, pois, conforme Romanos 8, versículo 11, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Esse entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina era muito presente na vida dos apóstolos, como o próprio Pedro diz para Ananias, ao mesmo tempo que em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, Pedro diz que Ananias mentiu ao Senhor, ele também diz que mentiu ao Espírito Santo, equivalendo Deus e Espírito como divino. Não tem como nós negarmos a divindade do Espírito Santo, e tanto foi corroborado no Antigo Testamento, no Novo Testamento através dos apóstolos, como também no Grande Concílio de Constantinopla em 301, quando aquele documento diz: nós cremos no Espírito Santo, o Senhor, doador da vida, que procede do Pai, que com o Filho e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Nós, normalmente, sempre enfatizamos o nome Espírito Santo como exclusivo, mas nós podemos dizer também que esse nome Espírito Santo, conforme diz Lewis Bancroft, a razão, o motivo de nós tanto falar, ou até mesmo da Bíblia em maior escala chamar esse Espírito de Santo, é que a razão de o Espírito Santo ser chamado de santo com mais frequências que as demais pessoas da Trindade, não é porque ele seja mais santo que as outras duas, pois a santidade infinita não admite graus. Ele é assim oficialmente designado porque sua obra é santificar. É claro que não é tão somente santificar, mas essa afirmação do Bancroft traz luz para entendermos que essa designação Espírito Santo é para mostrar tanto a sua natureza santa, como seu ofício, como a sua obra de santificar. Mas também a Bíblia chama de Espírito de adoção, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15. Espírito da promessa, conforme Efésios 1, 13 e 14. Espírito da verdade, o próprio Senhor Jesus disse em João 14, 17. Espírito da graça, expressão usada pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 29, e também como consolador,
conforme disse Jesus em João capítulo 14, versículo 16. Sobre essa expressão, o Consolador, é interessante que o teólogo judeu e pentecostal Meyer Pilma, ele diz o seguinte: era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistidas por um ou mais dos seus amigos mais prestigiados, que no grego chamavam de paráclito e em latim advocatus. Estes seus amigos compareceram no tribunal não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. A vantagem da sua presença pessoal era a ajuda de seus sábios conselhos. Eles orientavam seus amigos quanto ao que devia dizer e fazer, falavam por eles, os representavam, fazia da causa de seus amigos sua própria causa, amparava-os nas provas, dificuldades e perigos da situação. Fecha aspas para Pilma. Pilma está dizendo que o termo consolador significa aquela pessoa que estava do lado dos seus amigos quando estava em um tribunal, o paráclitos, né? Existe até muito a doutrina do Espírito Santo é conhecida tanto como pneumatologia como também como paracletologia, com base nesse termo que Pilma traz para nós a tradução de consolador. Significa dizer que o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas dificuldades. Esses nomes e títulos não têm como finalidade limitar a pessoa do Espírito, mas demonstrar sua divindade e a sua multiforme atuação sobre vários aspectos. Espírito da graça, ele que nos dá graça. Espírito da verdade é que nos conduz na verdade. Espírito Consolador é que está conosco em todos os momentos. A inspiração é aquele que nos adotou no corpo de Cristo, e tantas outras nomenclaturas quanto ao Espírito Santo, do Espírito Santo. Além dos nomes, a Bíblia também nos apresenta alguns símbolos relacionados ao Espírito Santo, pois nós somos muito limitados para entendermos a obra total do Espírito Santo. Então, tem alguns símbolos nas Escrituras que mostram uma mensagem relacionada a uma ação do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja esses símbolos, mas mostra a atuação, a obra, o agir do Espírito Santo, como por exemplo, o fogo de Mateus capítulo 3, versículo 11, ainda que tenha muitas dúvidas se é fogo do juízo, mas há outras referências, como Êxodo capítulo 3, versículo 2, mostra claramente que o fogo é associado à divindade. E o Espírito Santo trabalha ou age como fogo que purifica, que ilumina, que direciona. Em João 7, versículo 37 ao 39, o Espírito Santo é comparado à água, e como água ele lava, ele refresca, ele refrigera, ele dá vida, ele vivifica. E Jesus, em João capítulo 3, versículo 8, comparou o Espírito ao vento. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, como o vento, ele faz uma obra invisível no interior do coração humano, regenerando. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo é livre. Assim como o Espírito refrigera, refresca, o Espírito Santo refrigera e faz toda a sua obra no coração do homem. Ainda em Zacarias capítulo 4, versículo 6, do 1 ao 6, mostra claramente que aquele azeite está relacionado ao Espírito Santo, pois a conclusão é: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O azeite sempre teve utilidade muito grande na cultura dos judeus, quer seja para nos aspectos religiosos, como também um aspecto alimentício, aspecto de cura, para remédio. Tinha uma utilidade muito grande o azeite na cultura dos judeus. Isso quer dizer que o Espírito Santo, como aquele azeite tem a sua utilidade, ele também, a sua obra é multiforme, pois da mesma forma que o azeite servia para alimentar,
O Espírito Santo nos alimenta, da mesma forma que o azeite era usado para consagrar, o Espírito Santo nos consagra a Deus. Em Lucas, capítulo 3, versículo 22, nós temos o comparativo do Espírito Santo com a pomba. Creio eu que o mais tradicional dos símbolos que utilizamos relacionados ao Espírito Santo é a pomba, pois o Espírito, como a pomba, é manso, é humilde, é puro, e tudo isso são frutos que vemos na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, faz o comparativo do Espírito Santo como o selo. Nós fomos selados com o selo da promessa. É bem verdade que este selo não é o batismo com o Espírito Santo, mas é a garantia de propriedade, a legitimidade, a autoridade, a segurança, a preservação que pertencemos a Cristo. Segundo o mestre Antônio Gilberto, nos tempos bíblicos, o selo era usado para designar a posse de uma pessoa sobre algum objeto ou coisa por ela selada. O selo indica propriedade, posse. Fomos selados pelo Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Hoje, pela fé, somos propriedade particular de Deus. O selo é a garantia de que pertencemos a Cristo, como também nós temos o último símbolo em nosso estudo do penhor, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Segundo Fuxapikete, diz que a palavra penhor no grego refere-se ao pagamento inicial que garante ao beneficiário o pagamento integral. No grego moderno, ela significa anel de compromisso, sinal de casamento futuro do amado com sua noiva em potencial. Não recebemos ainda a plenitude da nossa herança, mas Deus nos deu o Espírito Santo como uma amostra de como será a vida quando formos totalmente redimidos. Ele é o pagamento inicial da nossa herança em Cristo. O penhor mostra claramente que, como servo de Deus, precisamos viver uma vida abundante em Cristo, e tudo que vivemos aqui nessa terra não é comparável com o que será na eternidade. Os símbolos que nós vimos, o fogo, a água, o vento, o azeite, a pomba, o selo e o penhor, são formas de compreendermos as atuações e revelações da pessoa do Espírito Santo, sem misturar ou afirmar que o Espírito Santo seja esses símbolos. Apenas são formas de mostrar a multiação do Espírito Santo. Apesar das limitações dessas figuras, é possível entender como que o Espírito Santo de Deus age em seu ministério, tanto em relação aos homens quanto para com Deus. Qual é a mensagem dos símbolos? É observar o que é de essencial naqueles símbolos, na água, no fogo, e aplicar a atuação do Espírito Santo. Um dos temas mais polêmicos da Bíblia é aquela referência que está nos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, como por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 29, e Lucas 12, versículo 13, quando Jesus diz: portanto, vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aqui temos um dos temas difíceis da pneumatologia, que é o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é esse pecado sem perdão. Sustentamos, em primeiro lugar, que é imperdoável, porque uma vez que o homem ultraja o Espírito Santo, ele fica sem intercedor perto ou próximo ao Pai. Como disse o teólogo Severino Pedro da Silva, pecar contra o Espírito Santo, a criatura fica sem intercessor.
Pecando o homem contra Deus, Jesus intercede por ele junto ao Pai. Pecando o homem contra Jesus, o Espírito Santo intercede por ele junto ao Filho de Deus. Pecando o homem contra o Espírito Santo, quem intercederá por ele? Ninguém. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra legítima de Deus ao diabo. Isto é uma blasfêmia. E como nós estamos em um mundo digital, onde vemos muitas aberrações de rede social, muita gente confunde a profanação do sagrado, que é o que a gente mais vê, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ambas as ações são pecaminosas diante de Deus, mas o que a Bíblia deixa claro que é imperdoável é a blasfêmia, é atribuir uma obra legítima do Espírito Santo ao diabo. E a grande pergunta é possível um salvo blasfemar? É possível um crente cair no pecado de blasfêmia? Sustentamos pelo contexto de Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 12, que Jesus não está falando aos seus discípulos, mas sim aos fariseus. Jesus está advertindo aos fariseus que estavam atribuindo um ato legítimo do Espírito Santo de expulsar o demônio a Beelzebu. É aí onde que entra, é nesse contexto que entra a afirmação de Jesus. Logo, seguimos o que disse o mestre Antônio Gilberto. Disse Gilberto que este pecado é cometido por incrédulo. É blasfêmia contínua, deliberada, consciente e abusiva contra o Espírito Santo. Trata-se de um eterno pecado. Ainda a Bíblia de Estudo de Genebra diz que a noção de pecado imperdoável tem provocado ansiedade desnecessária. Qualquer que foi convencido de pecado pelo Espírito e agora crê na verdade, não pode ter cometido este pecado. Walter Brunelli diz que o zelo excessivo de alguns obreiros tem plantado medo na mente de muitos irmãos. Entre esses pavores está presente o daqueles que acham ter em algum momento pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é uma obra de incrédulo, é uma ação de não crente, é possível entre aquelas pessoas que não foram convencidas pelo Espírito Santo. Uma vez que fomos convencidos pelo Espírito Santo, é impossível um salvo blasfemar. Agora é importante que nós façamos uma observação. O que não configura blasfêmia contra o Espírito Santo? O que não configura blasfêmia contra o Espírito Santo é seguir o que o apóstolo nos ensinou na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: amados, não criai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Procurar o discernimento da parte de Deus não configura blasfêmia contra o Espírito Santo. Até porque nós somos exortados por Deus, somos exortados pela Bíblia a buscar discernimento, pois o diabo age com engano. Então nós temos que estar atentos para essas manifestações sem o medo de estar pecando contra o Espírito Santo, pois só termos a preocupação de não sermos enganados pelos espíritos enganadores já é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, normalmente, muitas pessoas acham que só é a partir a sua atuação, é só a partir de Atos capítulo 2. Na verdade, isso é um engano, pois em vários períodos da história de Israel, o Espírito Santo já atuava, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo na criação, nós temos o Espírito Santo no período patriarcal com Abraão, com José, nós vemos o Espírito Santo na nação de Israel em Números capítulo 11, nós vemos o Espírito Santo no período dos juízes
por diversas vezes vemos a expressão, e o Espírito de Deus se apoderou, o Espírito de Deus se apossou. No período da monarquia, nós vemos também o Espírito presente. O próprio Saul, primeiro rei de Israel, profetizou e recebeu a visita do Espírito Santo em 1 Samuel capítulo 10. Obadias, no período profético da nação de Israel, reconheceu em 1 Reis capítulo 12, versículo 12, capítulo 18, versículo 12, que Elias era guiado pelo Espírito Santo, pois ele mostra o seu temor de Elias ser arrebatado em espírito quando ele fosse anunciar para o rei Acabe. Então nós vemos o Espírito Santo no Antigo Testamento em várias ocasiões. Isso significa dizer que o Espírito sempre atuou nos cristãos, que o Espírito Santo sempre manifestou, fez a sua obra, agiu na história. No Novo Testamento, aí é que nós vemos com mais ênfase, como por exemplo em Jesus, nos discípulos, no dia de Pentecostes e pós-Pentecostes até os nossos dias, sendo nós hoje morada e habitação do Espírito Santo. Quando nós refletimos sobre o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, uma pergunta que muito se faz é: como que era a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento? Era esporádica ou permanente? Alguns dizem que era esporádica e que o Espírito Santo só vinha para cumprir propósito, mas não habitava. Outros dizem que o Espírito Santo sempre habitou nos servos de Deus. Sustento que, apesar da linha pentecostal assegurar mais a habitação esporádica do Espírito Santo no Antigo Testamento, eu acredito que o Espírito Santo sempre habitou nos servos de Deus, porque é impossível servir a Deus sem o Espírito Santo. É claro que isso fica muito dependendo da sua linha teológica que vai seguir, mas é possível sim que o Espírito Santo sempre habitou nos servos de Deus. Um dos insígnios, um dos símbolos, uma das marcas mais importante do pentecostalismo é sobre o batismo no Espírito Santo. Todos os crentes, quer seja pentecostal ou não, utilizam a nomenclatura batismo no Espírito Santo. E todos nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, até porque é uma expressão bíblica, está na Bíblia, batismo com o Espírito Santo, ainda que não nessa ordem, pois batismo com o Espírito Santo, como diz o teólogo Gutierrez Siqueira, é uma expressão substantivada, mas o conceito geral, e vós sereis batizados no Espírito, está na Bíblia Sagrada. Mas às vezes nós encontramos dois cristãos falando sobre o mesmo assunto de forma diferente, pois os não pentecostais entendem o batismo com o Espírito Santo como a imersão do crente no corpo de Cristo, com uma visão mais paulina, isso mais no aspecto soteriológico, quanto que nós pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta de regeneração, posterior à salvação, e não se confunde com justificação, é uma obra posterior, ou seja, quando o crente aceita a Cristo, ele é regenerado, ele é justificado, ele é salvo em Cristo, e a partir de então está disponível a ele essa bênção chamada batismo no Espírito Santo, com o conceito de revestimento de poder, tendo em mente não o conceito paulino, mas sim o conceito lucano de Lucas, tanto no seu evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos. O batismo com o Espírito Santo não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O batismo é uma doutrina bíblica que tem como objetivo revestir o crente de poder, preparando e capacitando, habilitando para o trabalho. A grande discussão, até mesmo no meio pentecostal, é quanto à evidência inicial.
as línguas estranhas são a evidência do batismo com o Espírito Santo? O pentecostal clássico vai dizer que sim, que as línguas estranhas são a evidência do batismo com o Espírito Santo. Toda a comunidade pentecostal que se identifica com a teologia clássica irá dizer isso. Mas existem outros crentes que eles não se intitulam como pentecostais, que acredita nas variedades, que acredita nas línguas estranhas, mas não como evidência inicial, como por exemplo, os carismáticos acreditam nos dons espirituais, mas não as línguas como normativa. E aí é muito importante nós fazermos uma distinção. O que o pentecostalismo clássico diz é com base no seu nascedouro, com base no que os grandes teólogos pentecostais disseram, com o olho claro nas escrituras, e o que sustentou até hoje. Isso é muito importante. Não é alguém que disse aleatoriamente que línguas estranhas é a evidência do batismo com o Espírito Santo e assim virou um dogma. Não. Isso foi esse entendimento foi uma compreensão a partir das escrituras, onde muitos teólogos pentecostais até os nossos dias têm sustentado. E eu cito alguns, por exemplo, o Pilman, por exemplo, Raimundo de Oliveira, por exemplo, o próprio Antônio Gilberto e tantos outros têm sustentado desde Parham até os nossos dias. O Espírito, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial, é da teologia clássica do pentecostalismo. Agora, dentro do pentecostalismo, nós temos grupos fragmentados, como os carismáticos, como os neopentecostais, como os continuistas, que não chega a ser pentecostal, mas se identifica com a continuidade dos dons espirituais. Eles acreditam nas línguas estranhas, mas não como evidência ou normativo ao batismo. O grande propósito do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, pois as línguas para edificação própria, mas é sim com o olho em Atos capítulo 1, versículo 8, nós sustentamos que o propósito do batismo é a capacitar, habilitar o crente para o trabalho. Isso não significa dizer que não tem como negar que o batismo com o Espírito Santo, uma vez cultivado, uma vez dedicado, buscado, priorizado, não tem como negar que esse batismo dinamiza a vida espiritual. E isso está longe de qualquer elitismo, pois não significa que uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo é mais ou menos crente do que A ou B que não recebeu e que não tem experiência, que esse não é o nosso propósito. Agora, uma verdade é, todos aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial das línguas estranhas, se ele dinamizar essa busca, essa vida espiritual, isso deixa muito claro em 1 Coríntios 14, que ele pode ter muitos benefícios para a sua vida espiritual. E esse batismo está disponível a todos os que creem, ainda que haja discussões exegéticas sobre textos da Bíblia, nós ficamos com Atos 2:39, que esta promessa é ou está disponível para todos. É importante que se diga quanto ao batismo no Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo não tem como objetivo recepcionar os dons espirituais. Muitas pessoas acham que uma pessoa só pode ser usado em um daqueles 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, a partir dele ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade, não tem fundamento bíblico. O batismo com o Espírito Santo cumpre um propósito e os dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12 cumpre outro propósito. Como disse Anthony Palma, é mais correto dizer que o batismo no Espírito Santo intensifica a sensibilidade e a receptividade espirituais, fazendo da pessoa um candidato mais propenso aos dons espirituais. Isso é amplamente demonstrado pelo fato de que há maior incidência dos dons entre aqueles que foram batizados no Espírito Santo do que entre os que não foram. Mas são dons espirituais com propósitos diferentes, e nós, pentecostais, temos algo muito pessoal
que é a crença no continuismo dos dons espirituais, enquanto o cessacionismo nega a atualidade dos dons espirituais, aqueles que eles dizem sobrenaturais, extraordinários, não sei qual foi a base que eles utilizam para fazer essa distinção. A verdade é que nós pentecostais cremos que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são vigentes para os nossos dias. E os nossos teólogos fazem a classificação dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, lembrando que nós não só temos essa lista de dons espirituais, temos Romanos capítulo 12, tem 1 Coríntios capítulo Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 30, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro 4, 10 e 11, nós temos pelo menos 5 listas de dons espirituais. Mas para o nosso propósito aqui, nós temos a primeira lista, nós temos a lista de 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11, que está classificada em 3 grupos, os de revelação, o de poder e o de elocução. Os de revelação são os dons da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e dom de discernimento de espírito. O segundo grupo, que é o grupo de dons de poder, nós temos aqui os dons da fé, dons de curar e dons de operações de maravilhas. E o terceiro grupo é o grupo dos dons de elocução, que são eles o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o de interpretação de língua. Esses dons são obra do Espírito Santo. Ninguém pode arvorar-se, dizer que tem dom, que o dom pertence a ele, que o dom é dele. Os dons são propriedade do Espírito Santo para a edificação da igreja. Logo, se Deus quiser fazer através do Espírito Santo, ele assim fará para a edificação do corpo. É importante que nós, como pentecostais, tenhamos um equilíbrio entre dons e fruto do Espírito, pois nós somos acusados de que damos muita ênfase aos dons espirituais em detrimento do caráter cristão. Isto não é verdade. Acredito que todos os pentecostais clássicos que nasceram dentro de uma escola bíblica dominical, que foram doutrinados, viveram sim, viram sim, foram ensinados sim a importância dos dons espirituais, mas nunca em detrimento de viver um evangelho à altura da palavra de Deus. São coisas diferentes. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, é para a edificação da igreja. O fruto é para gerar no crente o caráter de Cristo, o caráter cristão. São coisas diferentes, ainda que sejam associadas. E o fruto do Espírito, lembrando que não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito com 9 ramificações, com 9 evidências, com 9 aspectos que Paulo diz que são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muitos chegam a afirmar, com base nas suas experiências, que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, que ser cheio do Espírito Santo não é ter os dons espirituais, mas sim ter o cultivo do fruto do Espírito. Na verdade, isso é uma meia verdade, pois em nenhum momento nós vamos ver que os dons espirituais, que o batismo com o Espírito Santo não tem importância. Pelo contrário, é possível os dons espirituais ser evidenciados na vida do crente e assim ele refletir o caráter de Cristo. As duas coisas não são dissonantes, elas devem obrigatoriamente andar juntas. O que não pode é pegar definições pessoais para dizer isto significa isso, isso significa aquilo. Nós já temos o cano sagrado e o que vai definir o que é ser cheio do Espírito Santo,
o que tem uma vida cheia de Deus é a Bíblia, não é o que diz o pastor, não é o que diz o teólogo, não é o que diz o reverendo. Cada coisa no seu devido lugar. Dons é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa, ainda que sejam relacionadas. Não estou enfraquecendo com isso a importância do caráter cristão. Pelo contrário, todo crente cheio do Espírito Santo, ele vive de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo, graças ao pentecostalismo, tem tido evidência e desde o avivamento da Rua Azusa, compêndios teológicos têm incluído essa matéria tão importante para o nosso entendimento, o que anterior ao pentecostalismo moderno, nós não tínhamos teologia sistemática com esta matéria de forma sistematizada, pormenorizada, como nós temos em nossos dias. O Espírito Santo é uma pessoa, essa pessoa é divina. A Bíblia apresenta nomes ao Espírito, mostrando a sua atuação. Esse Espírito trabalha de forma tão poderosa que é possível nós encontrarmos a sua atuação em alguns símbolos. Um salvo verdadeiro não blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está tanto no Antigo como no Novo Testamento, e para todos os salvos tem o batismo do Espírito Santo disponível para todos, e que Deus, através do seu Espírito, disponibilizou os dons para a edificação da igreja, e o Espírito Santo age dentro de nós, gerando fruto do Espírito, o caráter de Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe. Esse foi o nosso 4º podcast da matéria Pneumatologia. Sou o pastor Getúlio Luz, diretor e professor do seminário William Seymour.